Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos seguir então a criação aqui do nosso formulário para envio de mensagem com temporizador. Então pessoal, agora para começar essa aula, vamos testar o que a gente fez até agora, certo? A gente pode testar fazendo uma instância, né, desse formulário lá no nosso FRM principal. Então aqui a gente vai fazer uma chamada, né? Vamos aqui no menu Strip e vamos criar aqui o evento clique para este menu item aqui, envio de mensagem com temporizador, certo? Aqui vamos declarar, né, pessoal, var frm igual a new frm, envio com temporizador. E aí, pessoal, vamos acessar a propriedade MDI parent do nosso FRM, né, do nosso formulário. E aí vamos definir como this, ou seja, né, aquilo que a gente já fez antes, estamos dizendo que este formulário que nós estamos instanciando, né, o pai dele, né, é o formulário principal, né, onde nós estamos criando a instância, né, por isso aqui o this, beleza? E aí a gente mostra, né, o formulário na tela, frm.show, ok? Simples assim. E agora, pessoal, vamos testar o que a gente tem até agora. Vamos clicar ali no Start e vamos visualizar pelo menos essa parte do carregar as informações das mensagens na tela, tá ok? Vamos aguardar então iniciar a execução e aí a gente segue falando sobre o nosso teste. Beleza, pessoal, iniciou aqui a execução. Vamos lá no menu Envio, envio de mensagem com temporizador e aí vai carregar aqui para a gente o formulário. Vai estar habilitado, né, o botão carregar mensagem, a gente vai clicar nele, olha só, desabilitou o botão, mostrou aqui as mensagens para a gente, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e habilitou o botão enviar mensagem, que por enquanto não tem nenhum evento associado, certo? Então, pessoal, agora nós vamos criar o evento clique do botão enviar mensagem, tá ok? Vamos lá então. Vamos acessar aqui o nosso formulário. E agora, pessoal, vamos criar o evento clique do botão de enviar mensagem. Vamos lá então, dei o duplo clique, né, no btn enviar, criou aqui pra gente o evento clique e vamos começar. De início, pessoal, quando é chamado este método, né, o evento clique do botão, a gente vai pegar o btn enviar e já vamos desabilitar ele, para evitar que o usuário consiga clicar mais que uma vez no botão e chame o processamento mais do que uma vez, tá certo? Então a gente define o enable como sendo falso. Aqui já desabilitamos o botão. Agora, pessoal, a gente vai fazer um teste, né? Até vou colocar um comentário aqui. Verificar se encontrou uma linha no arquivo de texto. Como que a gente faz isso? Testando, pessoal, a nossa lista de mensagens, né? Se caso tinha alguma linha no arquivo de texto, significa que o nosso list de mensagem é maior do que 0, certo? Então, um teste bem simples, né? If o nosso lst, ou mensagens, né? lst mensagens, ponto count, se for maior do que 0, aliás, vamos fazer primeiro esse teste aqui, pessoal. Se for igual a 0, certo? Significa que não tem nada, né, na minha lista, e aí me possibilita mostrar uma mensagem na tela, certo? Então vamos fazer o teste dessa forma. Vamos testar se a nossa lista não tem nenhuma mensagem, né? Não tem nenhum item. Então por isso a gente verifica com 0. E aí a gente mostra um message box. Message box ponto show, né? E aí os parâmetros são os seguintes. Primeiro, uma mensagem que vai ser mostrada, nenhuma mensagem carregada do arquivo. Beleza. Um ponto, né, final, this.text, né? Pegamos o título do formulário e adicionamos como título do text box. Message box button, vamos pegar um OK. E ainda o message box icon, vamos pegar o error, certo?
error. Beleza, tá pronto aqui o nosso message box. Beleza, é só uma linha, né, pessoal? Não vamos colocar chaves, né? Não precisa, é só uma linha no bloco de código, então não há necessidade. E aí, pessoal, no else, bom, aqui no else, ele somente chegará, né, caso o meu list mensagem, né, tenha conteúdo, ou seja, tenha pelo menos um item, certo? Aí agora a gente vai chamar um método chamado preparar envio. Este método preparar envio precisa ser criado pela gente, certo? Então, vamos aqui em cima, pessoal, e vamos chamar, pode ser até, vamos lá, para organizar, né, pessoal, vamos deixar aqui em cima, né, depois do construtor do formulário, certo? Vamos chamar ele, então, de preparar envio. Vai ser o método privado, né, então, private, vamos chamar de, vamos deixar ele como void, né, porque não vai ter retorno, e chamar ele de preparar envio. Eu estou criando esse método aqui, pessoal, por causa que dentro desse preparar envio ele vai fazer algumas chamadas de outros métodos para configurar algumas coisas específicas aqui para a nossa aplicação. A primeira delas, pessoal, é um contador que vai definir qual é a posição da mensagem atual de envio, né, para o nosso canal ou grupo do Telegram. Esse contador vai ser global, certo? Então, por isso a gente vem aqui em cima, onde a gente declarou o LST mensagem, e vamos criar esse contador que vai definir a posição atual da mensagem enviada para o grupo ou canal, certo? Vai ser também privado, do tipo int, e vou chamar de posição envio, certo? Isso aqui vai definir a posição atual do envio. Aqui no preparo do envio, eu vou definir que a primeira posição é a posição 0, certo? Isso aqui, pessoal, esse posição envio vai ser cada uma das posições dentro do meu list mensagens, certo? Dentro do meu LST mensagem. Então, como vocês sabem, se já trabalharam com vetores, né? É que sempre a contagem, né? As posições começam na posição 0, certo? No índice 0. Então, o meu posição envio é inicializado com o valor 0. Depois disso, pessoal, eu ainda vou fazer outras coisas, né? Eu vou configurar o meu progress bar. Então, para isso, até vou criar um outro método aqui, chamado de inicializar progress bar. Vai ser um método privado também, void também, inicializar progress bar. Beleza. E aí, pessoal, aqui a gente vai configurar algumas coisas no progress bar. Então, o meu PRB progress bar status envio ponto value, que é a definição do item atual, do valor atual, né, do progresso, né, do progress bar, vai receber 0, né, porque ele começa no 0. E aí, pessoal, a gente precisa saber o número máximo de itens desse progress bar, porque o progress bar ele vai de um número 0 até um número máximo, né, até uma quantidade máxima. Então a gente precisa acessar a propriedade maximum do progress bar. Então, PRB status envio ponto maximum, a gente vai definir como sendo a quantidade de elementos do meu LST mensagens, certo? Então, LST mensagens ponto count, beleza? Se a minha lista de mensagens tem 5, significa que eu tenho 5 mensagens, né, definidas no meu arquivo. Então, o meu progress bar vai de 0 até 5, certo? Deixa eu só corrigir, porque às vezes o meu Visual Studio ele acontece isso. Eu escrevo algo correto, mas ele diz que está errado, certo? Beleza, agora sim. Tem mais um errinho aqui para baixo, né? Mas depois a gente volta lá para corrigir. Vamos lá, o que mais? Vamos fazer a chamada, né? Vamos fazer a chamada desse método aqui dentro do preparar envio, tá certo? Fiz a chamada. E agora a gente vai também fazer uma definição de configurar um timer, tá? A gente não adicionou ainda o timer, não adicionou o timer ainda,
Vamos vir aqui embaixo para corrigir. Aqui, pessoal, é justamente o que está faltando é a chamada, tá? Do preparar envio, certo? Agora vai ficar correto. Aí, esse caso tem conteúdo, né? No meu LST mensagem, ele vai chamar o preparar envio. Se tiver zerado, né, não tiver nada, mostra aqui essa mensagem de erro, certo? Vamos tirar essa linha que está sobrando. Ok. Agora, pessoal, a gente vai precisar adicionar um componente timer no nosso formulário. Esse componente timer, ele fica responsável por processar alguma coisa de tempos em tempos, ou seja, ele é um temporizador, certo? Então, vamos lá, vamos adicionar o componente timer aqui ao nosso formulário, certo? Só clica e arrasta ou dá um clique nele e clica dentro do formulário, vai adicionar aqui, certo? Eu vou trocar o nome desse timer aqui para timer controle, certo? Timer controle. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso código. Agora, pessoal, no nosso código, nós vamos inicializar esse timer, certo? Então, a gente vai lá em cima, depois do inicializar progress bar, e aqui vamos inicializar o timer controle, certo? Mesma coisa, método privado, void, e será o nome inicializar timer controle. Inicializar timer controle, beleza. Agora, vamos ver o seguinte, pessoal, isso a gente precisa definir. Em quanto tempo vai executar o nosso timer, certo? De 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos, de 3 em 3 minutos, enfim, a gente precisa ter isso definido, certo? Bom, tem algumas formas que a gente poderia configurar isso, né? Ou a gente define já direto aqui de 1 em 1 minuto, de 2 em 2, ou a gente poderia, né, criar um campo aqui que definisse de quanto em quanto tempo, certo? Então vamos fazer isso para melhorar um pouco aqui o nosso formulário. Vamos adicionar um text box, eu vou deixar aqui em cima, né? Vou chamar ele de txt tempo, certo? E vamos adicionar também um timer aqui, aliás, um label, tá, pessoal? Desculpa, vamos adicionar um label. Vamos adicionar um label aqui. Beleza. E vou trocar o texto desse label para tempo. Então, aqui em text, vamos trocar para tempo, 2 pontos. Vamos trocar ali no fonte também para o bold true. Beleza. Qual é a ideia, pessoal? A ideia é que a gente coloque aqui de quanto em quanto tempo vai processar o nosso timer, né? Nosso timer, qual é o ciclo dele, né? É de 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos. Então, o tempo aqui é em minutos, certo? Então, vamos trocar. Esse aqui vai ser um campo obrigatório. Então, eu venho aqui e coloco ele como info, beleza? E aí, a gente vai precisar fazer mais uma mudança aqui no enviar mensagem. Aqui no enviar mensagem, a gente vai inicialmente verificar, né, se aquele campo, né, o campo de tempo, está preenchido. Então, antes aqui da gente desabilitar o botão enviar, a gente vai fazer um teste. Aqui é aquele teste bem simples, tá, pessoal? É só uma verificação se o campo está vazio ou não. Então, if txt tempo.text.trim.equals e aqui a gente compara com string.empty, beleza? Compara com string.empty. Se caso isso aqui retornar como true, né, pessoal, significa que está vazio o campo. Se está vazio, então mostra o message box. Vou copiar esse message box aqui para evitar ter que digitar tudo do zero, né? Então, olha só, vou informar uma mensagem. Você deve informar o tempo, certo? Esse tempo, pessoal, é o intervalo entre as mensagens, tá? De
de quanto em quantos minutos ocorre o envio das mensagens para o canal do Telegram, certo? E aí, depois disso, eu dou um return, né? Para ele seguir a execução somente se eu tenho um tempo definido, tá certo? Show de bola! Agora voltamos aqui para cima, pessoal, aqui na inicialização do timer controle. Bom, aqui, pessoal, vamos declarar uma variável que vai ser chamada de minutos, certo? Minutos vai receber um valor inteiro qualquer, certo? Se essa variável, né, vai receber já um valor inteiro, então a gente pode atribuir o var aqui na frente, que ele já sabe, né, a própria linguagem já vai identificar o tipo dela. Bom, aqui não vai ser um valor qualquer, né, pessoal? Aqui vai ser o valor que está no text box. Então, txt tempo.text.trim, né? Só que aqui a gente está pegando o texto, né, pessoal? E a gente precisa fazer uma conversão. Então, a gente vai utilizar o convert.toInt32 e aí passa como parâmetro txt-tempo.text.trim, beleza? Agora já tem uma conversão aqui. Vai pegar o valor que está definido lá no text box e depois disso ele vai atribuir, né, vai converter para inteiro, né, e vai atribuir a variável minutos. Bom, agora vamos acessar algumas propriedades do timer controle. Primeira coisa é o interval. Esse interval ele define o intervalo, né, de ciclo do temporizador, né, do timer. Então ele é definido em milissegundos, tá, pessoal? Se a gente quer em minutos, a gente precisa fazer um cálculo aqui, uma multiplicação bem simples, tá? Então, por exemplo, um segundo tem 1000 milissegundos, certo? Então, olha só. Se eu quero 1 minuto, eu preciso fazer 60 segundos, ou seja, 60 vezes 1000. Cada segundo tem 1000 milissegundos. Então, 60 vezes 1000 milissegundos, eu tenho 1 minuto, certo? Agora, se eu quero uma quantidade maior de minutos, eu preciso ainda multiplicar esse valor pelo 60 vezes 1000, certo? Então, por isso eu venho aqui. Minutos vezes 60 vezes 10.000. Por exemplo, se eu tenho 2 minutos, 2 vezes 60, 120, vezes o 1000, né, que vai dar a quantidade equivalente em milissegundos. Por causa que essa propriedade interval aqui, ela, olha só, ela vai receber o valor em milissegundos, certo? Beleza. Então, definido aqui. Se eu coloco o valor 2 lá, ele vai calcular o correspondente, né, em milissegundos para 2 minutos. E assim por diante. Vamos habilitar o timer, né? Então, a partir desse momento, ele começa a contagem. Então, timer controle.enable igual a true. Beleza. E agora, pessoal, a gente precisa atribuir aqui um evento, né? A gente vai fazer uma atribuição de um evento em tempo de execução, que é o evento tick do timer, certo? Então, vamos criar esse evento aqui, certo? Então, aqui embaixo, pode ser aqui na parte de baixo, tá? É um evento privado, void, timer controle, underline tick. Bom, o que ele vai receber, pessoal, como parâmetro? Ele vai receber o objeto do qual ele foi chamado, né? Object, sender, e vai receber também o identificador do evento, que é o event args, certo? Event args, vou chamar de e, certo? Beleza. Então, esse aqui é o método do timer que vai ser executado a cada quantidade de tempo, a cada tempo definido aqui no intervalo, certo? E esse intervalo, como eu já falei para vocês, né, ele é calculado a partir do valor que eu insiro lá no txt campo, beleza? Show de bola.
Então aqui, pessoal, vamos fazer a criação do evento em tempo de execução, certo? Então, this.timerControl.tick, tick é o evento, tá? Eu vou declarar, vou dizer que um método que eu tenho aqui no meu formulário, né, no meu código, vai ser executado, né, vai ser atribuído ao evento tick do timer, certo? Então, por isso, é uma atribuição de um evento, então eu vou fazer mais igual, para fazer uma atribuição, igual a new event handler. E aí, pessoal, agora eu passo uma referência para o método que vai ser atribuído ao evento, certo? No caso, é o meu timer controle underline tick. Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, é que após a declaração, né, desse evento, eu troque o background color do meu formulário, certo? Somente para mostrar que iniciou a execução do temporizador, certo? Então eu vou acessar a propriedade backColor do meu formulário. Então, this.backColor vai receber color.red. Beleza. Então, olha só o que eu tenho aqui no meu inicializar timer controle. Eu defino em minutos, né? Pego lá o valor do meu txt tempo, né? Dos minutos. Depois, transformo isso em milissegundos, multiplicando por 60 e multiplicando por 1000. Habilito o meu timer. A partir de agora, ele já vai estar rodando, né? E aí eu digo qual é o método que vai ser rodado a cada intervalo de tempo, certo? Aí esse método ele vai ser referenciado ao evento tick do timer controle. E ainda, por fim, eu troco o backColor do meu formulário, tá certo? Beleza. Vamos pegar esse inicializar timer controle aqui, copiar o método e fazer a chamada aqui em cima no preparar envio. Beleza, pessoal, já está certinho agora. A partir desse ponto, pessoal, ele já vai estar rodando de forma correta, né? A cada ciclo de tempo já vai estar executando aqui o evento do timer controle, beleza? Só que ainda falta a gente definir aqui dentro do timer controle tick o que é feito, né? Ou seja, o envio das mensagens lá para o nosso canal, tá certo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos copiar algo que já tem pronto de um outro formulário, né? Vamos copiar e adicionar aqui para criar o código para envio das mensagens. Bom, isso a gente pode pegar lá do FRM envio texto, né? Ou até do envio de emoji, do emoji que fica ok, né? Daí a gente só adapta aquilo que for necessário. Bom, pessoal, mas isso vamos fazer na próxima aula para essa daqui não ficar tão grande, tá ok? Obrigado pela sua atenção e seguimos na próxima aula.